Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de um poema de Carlos Drummond de Andrade e o poema de hoje é Europa, França, Bahia. Mas, antes disso, solta a vinheta. Oi, pessoal, agora sim, nós vamos falar sobre o poema Europa, França e Bahia, que está no livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes, vamos ler o texto aqui comigo. Acompanhem a leitura. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos, Paris, a Torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo. Os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da Mancha num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques. Milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para a sua graciosa majestade britânica pisar. E a lua de Londres como um remorso. O navio alemão, cauteloso, exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos a não ser na cabeça de Mussolini. E a Suíça cândida se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolquevista e no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual ao da gente. Chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, vamos voltar aqui, né? Para voltar para trás, né? Então, vamos voltar aqui no comecinho do poema. Bom, não sei se você percebeu, esse texto a gente tem uma certa dessacralização da Europa. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Europa, França e Bahia é uma referência, né, a um capítulo que a gente tem no livro de Mário de Andrade, chamado Macunaíma. Tá? Lembrar que o Drummond e o Mário de Andrade eram muito amigos, né? Eles não eram parentes, eram apenas amigos. Então, você tem aqui a dessacralização da Europa, né, da França, e a Bahia aparece aí nesse aspecto mais nacional, né? Mas ele dessacraliza os aspectos econômicos, políticos e ideológicos, né, dos europeus, e esses aspectos econômicos, ideológicos e políticos são vistos aqui com uma certa irreverência. A irreverência é um marco do modernismo primeira geração que o Drummond mantém, em alguma medida, nos poemas do Alguma Poesia, porque o Alguma Poesia é o livro de estreia do Drummond, então ele está ainda muito perto daquelas tendências do modernismo primeira geração, e principalmente a influência das vanguardas, né? Cubismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo, futurismo, que marcam o modernismo primeira geração, de uma certa forma eles aparecem aqui para a gente. Mas, essencialmente, o que você percebe aqui? Que você tem não só uma dessacralização da Europa, mas você tem uma desqualificação de alguns emblemas tipicamente europeus, como é o caso aqui da Torre Eiffel, né, que está logo no segundo verso, ou então, aqui embaixo, né, quando ele menciona, olha só como a gente tem essa desqualificação desses emblemas europeus, né? Ele fala aqui, ó, a lua, né? A lua de Londres, está aqui embaixo também, ou então a própria majestade britânica que está passando aqui, uma referência à rainha, né? A gente sabe muito bem que os ingleses dão muito valor, né, à família real. Então aqui ele está dessacralizando. E ele dessacraliza para quê? Para, de uma certa forma, valorizar, né, algumas coisas do Brasil. Então, você nota que ele tem um apego ao Brasil, tanto que ele termina se referindo à canção do exílio. Né? Aliás, ele pergunta, né, como era mesmo a canção do exílio? Você sabe, minha terra, isso, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá, é o início da Canção do Exílio, que é um poema tão lindo que 2 versinhos da Canção do Exílio foram incorporados à letra do hino nacional.
nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Você tem lá no hino nacional, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Isso a gente chama de intertextualidade. Um texto que já existe retomado por outro. O texto que já existe é a canção do exílio, e o outro seria o hino nacional, tá? Mas acho que nessa primeira parte, principalmente, aliás, na primeira parte, que quase o texto todo, a gente tem como força temática essa ironia do Drummond contra essa mitificação e essa mistificação também, né, do imperialismo britânico, né, nesse desfecho, ou então também no sentido de uma Europa como um todo, porque ele cita aqui vários elementos europeus. É uma poesia cosmopolita, você percebe que ele se refere a grandes centros urbanos da Europa, né? Em contrapartida a esse cosmopolitismo que a gente tem europeu, a gente tem o primitivismo espontâneo do Brasil, né? Então, nós brasileiros ainda somos os primitivos e a Europa é esse continente, né, tido como mais evoluído do que a gente, tá? Mas ele critica também a elite intelectual brasileira, principalmente quando ele fala que em Paris, né, a elite intelectual brasileira, ela tinha uma certa atração, né, pela França, em especial, por Paris. E ele desacraliza Paris. A Paris aqui, ela está decadente, ela está velha. A Torre Eiffel, olha só, a laçada de antenas como um caranguejo. Olha como ele desvaloriza a beleza, se é que há alguma beleza, da Torre Eiffel. Então, Paris decadente, Paris velha, né? É uma crítica aqui, ó, o cais bolorento, a água suja do Rio Sena, tudo aqui criticando a França, que é um dos maiores, eu poderia dizer, um dos maiores fetiches, não só da intelectualidade brasileira, mas da elite brasileira. Isso eu diria que até hoje. Uma coisa é você falar que passei as férias em Paris, outra coisa é falar, passei as férias na Vila X da Silva, né? Quer dizer, Paris impressiona. Então, ele está dizendo aqui, ó, que os olhos brasileiros sonham exotismos, né? E quais são esses exotismos? São os exotismos europeus. Então, é o brasileiro aqui, né, meio que alienado, né, essa alienação do brasileiro, que sonha com outras civilizações, né, no caso aqui, processo europeu. Né? Então, é um repúdio à Europa, né, de uma certa forma, uma visão muito negativa da Europa, que coincide com aquele projeto nacionalista que eu já comentei num outro vídeo, um projeto nacionalista estético do Mário de Andrade, né, que é um autor que eu já falei para vocês que era amigo do Drummond, né, e que pertence à primeira geração modernista brasileira. Tá? Bom, note que os cais são bolorentos, a água é suja, então você percebe que é um poema que traz um certo nojo, né, até certo ponto, uma França sem encantos, mas é uma França também nojenta, é uma França que, de uma certa forma, enjoou, né, porque ela não tem tudo de bom. Ele está mostrando as coisas ruins, né, da França. Bom, depois ele fala da Mancha, meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes, né, nas docas, né, então te dá a ideia de que os ingleses estão sempre desconfiados de tudo, tá certo? E aí ele vem dizendo tarifas, repara que de novo aqui a pontuação é irregular, dando essa ideia de simultaneidade, tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques, né? Craques aqui, aliás, o verso inteiro, né, tarifas, bancos, fábricas, dão a ideia do modernismo associado ao mundo capitalista, né? Principalmente por causa desses bancos que estão presentes aqui, né? Essas fábricas que estão presentes aqui também. E os trustes, né? Ora, o que são os trustes? Os trustes são fusões de empresas para assegurar o preço e o custo de um produto, né? Então, assim, eles criam um grupo fechado, né? E eles controlam o preço de uma mesma mercadoria, tá? Isso é o que a gente chama de truste. Então, a referência aqui ao mundo capitalista é evidente, tá? E aí ele vem com Londres logo depois, né? Aqui embaixo, e Londres é um dos símbolos que a gente tem nessa época desse capitalismo e também da modernização europeia, a gente não pode negar disso. E aí ele diz, milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua majestade britânica passar. Então, veja, são pessoas que se agacham, que se deitam no chão
para formar um tapete, para quê? Para a graciosa majestade britânica passar. Então, é assim, é o pessoal pagando pau para a Grã-Bretanha, mas especialmente pagando pau aqui para a rainha, né? Ok? Uma coisa que talvez você tenha me falado, ó, craques aqui, né, são cavalos, craques são cavalos de corrida. E você sabe que a coroa britânica tem um fascínio por cavalos, né? Então, também aqui uma referência a Londres, tá? Bom, e a Lua? A Lua de Londres como um remorso. A Lua, ela é uma cúmplice da sociedade londrina, né? Então, por isso que ela tem um remorso, né, em relação a essa sociedade que não é agradável, que não está sendo agradável aos olhos da própria Lua, né? Bom, ele vai falar do navio. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Dolicocéfalos são aqueles crânios compridos e estreitos. Tudo bem? Reparem que aqui você tem uma referência e é um navio alemão, né? O que ele está fazendo? Ele está exportando. Então, aqueles que não são perfeitos, que são dolicocéfalos, eles estão exportando. Então, você tem aqui uma alusão à perfeição corporal. Quer dizer, quem não tem um corpo perfeito não fica na Alemanha, né? E também, evidentemente, quando essa ideia de uma eugenia, você remete isso aqui, principalmente porque o livro está no 1930, né? Então ele está num período de grande transtorno de mundo. Então você tem aqui uma referência até certo ponto, a gente pode vincular, melhor dizendo, a eugenia nazista, né? Essa coisa do perfeito, o dolicocéfalo não é perfeito. Então você tem aqui uma alusão, né, a essa política da eugenia nazista. Por quê? Porque eles vão exportar quem não é perfeito. Tá bom? Bom, Hamburgo, umbigo do mundo, quer dizer, o centro do universo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. Quer dizer, é a exploração do homem pelo homem. O homem é lobo do homem. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, é o homem explorando o próprio homem. A Itália, né? Aí você vai ter uma certa deformação do real. Então, a Itália explora conscienciosamente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça do Mussolini. Então, você repara, ó, que ele está falando de situações, ele falou aqui, isso aqui se a gente associar a eugenia nazista, né? E aqui você vai ter o Mussolini, ele está falando das grandes ditaduras europeias, com certeza. Bom? E a Suíça cândida, olha, a Suíça é tranquila, né? Oferece o quê? Uma coleção de postais são cartões postais, com fotografias do quê? Dos montes, né, altíssimos da Suíça, aqueles montes cheios de neve em cima, né, aquele padrão de beleza. Bom, e aí ele coloca para a gente, aliás, tem uma passagem aqui que eu acho importante, meus olhos brasileiros se enjoam da Europa, né? Então ele está recusando já os modelos europeus. Ele já está recusando desde o início, mas aqui ele reforça. Eu estou enjoado da Europa. Né? E se eu estou enjoado da Europa é porque eu estou buscando uma outra identidade. A identidade que ele busca é a identidade brasileira. Tá certo? Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar, mas a Rússia tem as cores da vida. Bom, a Rússia tem as cores da vida. Quais são as cores da Rússia? Vermelha e branca. Tá? Com certeza, essas cores aqui estão, principalmente o vermelho, ele está associado ao socialismo. Então, essas cores da vida indicariam para a gente o sonho, a esperança, aliás, né? É mais que sonho, é uma esperança de uma concretização, aí sim, do sonho socialista. Né? Isso fica bem evidente, porque a Rússia tem cores da vida, então seria só a Rússia seria a salvação. Aliás, se você perceber, nesse texto que é toda uma grande galhofa em relação ao continente europeu, a Rússia escapa. De todos os países aqui que foram vítimas, né, dessa galhofa drummondiana, a Rússia é a única que escapa. Né? E ele coloca assim, sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolquevista. Então, aqui, olha o entusiasmo dele, né, com o entusiasmo pela cultura bolquevista, pelo homem bolquevista, né, você tem esse entusiasmo aqui bem evidente. Deixa eu fazer uma observação. Você está vendo esse sinal aqui? Essa chave, ela indica que esse verso tinha que estar aqui, olha. Tudo bem? Tinha que estar escrito aqui, ó. Tá? Por que ele não está ali? Porque acabou o espaço do meu slide. Então, o que eu fiz? Eu joguei para baixo e
usei essa chave. Aqui é a mesma coisa. Então, reparem, este verso, ele começa aqui em sujeitos e ele vai terminar aqui em batendo. Tá? Lembrem-se, como eu já disse, o Drummond, no Alguma Poesia, tem muita influência do modernismo primeira geração. E essa irregularidade métrica, que é uma marca do texto, você vai reparar que, por exemplo, olha o tamanho, não preciso nem metrificar, é visual, né? Olha o tamanho desse verso aqui, e olha o tamanho do Não Há Mais Turquia, e olha o tamanho vou ler o verso inteiro, ó, sem parada. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam um filme bolquevista e no túmulo de Lenin em Moscou parece que um coração enorme está batendo, batendo. Tudo isso é um verso. Então, a irregularidade métrica, que é uma marca dos modernistas da primeira geração, está bem presente aqui. Agora, o que ele diz aqui é o seguinte, é que o coração, né, ó, no túmulo de Lenin em Moscou, parece que um coração está batendo. Quer dizer, Lenin continua vivo. Né, o leninismo continua vivo. Tá? Mas isto não bate. O coração de Moscou, o coração de Lenin, o coração socialista não bate igual ao nosso coração, porque nós não estamos em Moscou, nós não idolatramos Lenin, tudo bem? Nem somos uma nação socialista. Tá? Então, por isso que o nosso coração não bate igual. Né? E como é que o nosso coração bate? Assim, ó, chega. Cansei de falar mal da Europa, chega. E aí ele vem, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Olha, saudade é uma característica do romantismo. A Canção do Exílio é um texto do romantismo brasileiro. Então, meus olhos se enchem saudosos, né? E a minha boca procura a canção do exílio. É a recuperação da imagem, da visão, melhor dizendo, romântica, tá certo? Essa visão romântica, ela está repleta de um estado emocional. Reparem que ele fala chega, e você tem aqui o sinal de exclamação, que dá uma ideia de uma emoção mais intensificada, né? E ele vai falar da Canção do Exílio, e ele vai falar das palmeiras aqui, né? Ó, ai, minha terra tem palmeiras. Né? A natureza como um evasionismo, né? Uma fuga, né? da realidade. Vou fugir para a minha nação. Eu tão esquecido da minha terra. Olha a visão nacionalista, mas com a crítica. Lembrar que os modernistas os da primeira geração, são modernistas nacionalistas críticos, e o Drummond manteve essa ideia de nacionalismo crítico aqui, embora o Drummond seja do modernismo segunda geração. Tá? E aí ele vai retomar o grande símbolo, digamos, do nacionalismo romântico, justamente que é a Canção do Exílio. Está bem retomado aqui para a gente, né? Não só na referência, né, à terra, às palmeiras aqui, ao sabiá, que fazem parte da Canção do Exílio, mas também na referência dessa natureza como uma extensão do estado emocional do eu lírico. Lembrar que o romântico ele projeta na natureza a sua emoção. A emoção a natureza é interferente no estado emotivo do romântico também, né? É uma via, né, de duas mãos, assim como o estado emotivo do romântico altera a forma como ele vê a natureza também altera a concepção do romântico em relação ao mundo. Tá? Então aqui você tem essas referências à natureza. E aí o finalzinho é muito interessante. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Quer dizer, é a confirmação da sensibilidade brasileira, é a confirmação ou até mesmo o resgate dos valores brasileiros num texto em que ele desvaloriza todos os símbolos europeus que ele pode. Tá certo? É uma certa destruição que a gente tem daquela visão cosmopolita do brasileiro de que os grandes centros da Europa são melhores do que os nossos. Não, a nossa terra tem palmeiras, a nossa terra tem o sabiá, né? A nossa terra é melhor. E essa referência aqui, ó, esses versos que lembram a Canção do Exílio, isso a gente chama de intertextualidade. Tá bom? Intertextualidade é a presença de um texto, né, que já existe num novo texto, dando muitas vezes uma ressignificação ao texto que já existe. Tá certo? Espero ter te ajudado, tá bom? Faz favorzinho para mim, eu agradeço muito. Siga o canal, dá uma curtidinha, tá? Recomenda aos amigos, tá bom? Agradeço. A gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.